tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. Então Faraó disse a José, seu pai, e seus irmãos vieram a você, e a terra do Egito está à sua disposição. Faça com seu pai e seus irmãos habitem na sua melhor parte da terra. Deixe-os morar em Gozem. E se você vir que algum deles são competentes, coloque-os como responsável por meu rebanho. Então José levou seu pai Jacó ao Faraó, o apresentou a ele. Depois Jacó abençoou a Faraó e este lhe perguntou: quantos anos o senhor tem? Jacó respondeu ao Faraó: são 130 os anos da minha peregrinação. Foram poucos e difíceis, e não chegaram aos anos da peregrinação dos meus antepassados. Então Jacó abençoou a Faraó e retirou-se. José instalou seu pai e seus irmãos e deu-lhes propriedades da melhor parte das terras do Egito, na região de Ramassés, conforme a ordem do Faraó. Providenciou também sustento para seu pai, para seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com o número dos filhos de cada um. Os anos de fome. Não havia mantimento em toda a região, pois a fome era rigorosa. Tanto o Egito como Canaã desfaleciam por causa da fome. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, dada como pagamento do trigo que o povo comprava, e levou ao palácio do faraó. Quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou, todos os egípcios foram suplicar a José: dá-nos comida, não nos deixe morrer, só porque a nossa prata acabou. José lhe disse: tragam então seus rebanhos, em troca lhe darei trigo, uma vez que a prata de vocês acabou. E trouxeram a José os rebanhos e lhe deu-lhe trigo, em troca de cavalos, ovelhas, boi e jumentos. Durante aquele ano inteiro ele o sustentou em troca de todos os seus rebanhos. O ano passou e no ano seguinte voltaram a José, dizendo: não temos como esconder de ti, meu senhor, que uma vez que a nossa prata acabou e os nossos rebanhos lhe pertencem, nada mais nos resta para oferecer, a não ser nossos próprios corpos e as nossas terras. Não deixe que morramos e que as nossas terras pereçam. Diante dos seus olhos, compra-nos e compra as nossas terras em troca de trigo, e nós com as nossas terras seremos escravos de Faraó. Dá-nos semente para que sobrevivemos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Assim José comprou todas as terras do Egito para Faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome os obrigou a isso. A terra tornou-se propriedade de Faraó. Quanto ao povo de José, o reduziu à servidão de uma outra extremidade do Egito. Somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, porque, por lei, esses recebiam o sustento regular de Faraó e disso viviam. Por isso, não tiveram que vender as suas terras. Então José disse ao povo: ouçam, hoje comprei vocês e suas terras para o faraó. Aqui estão a semente para que cultivem a terra, mas vocês darão a quinta parte das suas colheitas ao faraó. Os outros 4/5 ficarão para vocês como sementes para os campos e como alimento para vocês e seus filhos e os que vivem em suas casas. Eles disseram: meu senhor, tu nos salvaste a vida, visto que nos favoreceste.
seremos escravos do faraó. Assim quanto à terra, José estabeleceu o seguinte decreto no Egito, que permanece até hoje: 1/5 da produção pertence ao faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornaram propriedade do faraó. O último desejo de Jacó. Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gósen. Lá adquiriram propriedades, foram prolíferos e multiplicaram-se muito. Jacó viveu 17 anos no Egito e os anos de vida chegaram a 147. Aproximando-se a hora de sua morte, Israel chamou seu filho José e disse-lhe: Se quer agradar-me, põe a mão debaixo da minha coxa e prometa que será bondoso e fiel comigo. Não me sepulte no Egito. Quando eu descansar com os meus pais, leve-me daqui do Egito e sepulte-me junto a eles. José respondeu: Farei como o Senhor me pede. Mas Jacó insistiu: Jure-me. E José lhe jurou, e Israel curvou-se, apoiando em seu bordão. Gênesis capítulo 48. Jacó abençoa Manassés e Efraim. Algum tempo depois disseram a José: Seu pai está doente. E ele foi vê-lo, levando consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E anunciaram a Jacó: Seu filho José veio vê-lo. Israel reuniu-se suas forças e assentou-se na cama. Disse Jacó a José: O Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã, e ali me abençoou, dizendo: Eu farei prolífero, eu multiplicarei, farei de você uma comunidade de povos, e darei esta terra por propriedade perpétua aos seus descendentes. Agora os seus 2 filhos que lhe nasceram no Egito, antes da minha vinda para cá, serão reconhecidos como os meus. Efraim e Manassés serão meus, como são os meus, Rubens e Simeão. Os filhos que lhe nasceram depois dele serão seus, serão convocados sob o nome dos seus irmãos, para receberem a sua herança. Quando eu voltava de Padã, para minha tristeza, Raquel morreu em Canaã. Quando ainda estávamos a caminho, a pouca distância de Efrata, eu a sepultei ali, ao lado do caminho para Efrata, que é Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: Quem são esses? Respondeu José, seu pai: São os filhos que Deus me deu aqui. Então Israel disse: Tragam-os aqui, para que os abençoe. Os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada, ele mal podia enxergar. Por isso José levou seus filhos para perto dele, e seu pai os beijou e os abraçou. E Israel disse a José: Nunca pensei que veria sua face novamente. Agora Deus me concede ver também os seus filhos. Em seguida José tirou do colo de Israel e curvou-se com o rosto em terra. E José tomou os 2, Efraim e à sua direita, perto da sua mão esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, perto da mão direita de Israel, e aproximou-se dele. Israel, porém, estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, embora este fosse o mais novo, e cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o filho mais velho. E abençoou a José, dizendo: Que o Deus a quem serviram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida, até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe esses meninos, sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes dos meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra,